Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo aí uma época de muito difícil para fazer a obra de Deus. As pessoas hoje, elas estão muito descompromissadas com as coisas de Deus. E na parábola aqui em Lucas 14, versículo 15, na parábola da grande ceia, é uma grande realidade do que está acontecendo hoje. Olha o que diz a parábola, né? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro diz: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro diz: Casei-me e, portanto, não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor, e aquele pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os povos aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão a minha ceia. Então, o que, que nós estamos vendo? São pessoas que são descompromissadas com a obra de Deus. Pessoas que não têm nenhum compromisso com a obra de Deus, aí não tem como a obra de Deus crescer. É tanta desculpa que inventa para poder não estar na casa de Deus. Ah, hoje eu não posso ir, estou doente. Ah, eu tenho que fazer uma viagem, chegou visita na minha casa na hora de ir para o culto. E por aí vai. É tanta desculpa, meus irmãos, tanta desculpa. As pessoas se preparam para tudo, mas menos para ir para o culto, menos para ir para a casa de Deus, para adorar o Senhor. Então nós estamos vivendo nesses dias. Dias que a gente não pode contar com as pessoas mais. Né? As pessoas não têm mais compromisso com a obra de Deus. As pessoas querem ir para o templo somente para ser abençoadas, só para receber bênção. Não querem trabalhar para o Senhor. Ficam até semanas e semanas sem ir na igreja, sem ir no templo, e aí arranja desculpa para não ir, tanta desculpa para não ir. E para outras coisas tem tempo, mas menos para as coisas de Deus. Então nós estamos vivendo uns dias muito difíceis, meus irmãos. E essa parábola aqui ela é bem propícia porque, para o que está acontecendo hoje nesses últimos dias. Hoje o pastor não pode contar mais. Antigamente você contava com as pessoas estavam no templo, te ajudava a fechar a igreja, te ajudava a olhar lá a portaria. Hoje não, hoje as pessoas não querem mais esse tipo de compromisso. Então o pastor sofre, tanto faz o pastor como a sua esposa, né? As pessoas que estão ali na frente sofrem muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas não querem compromisso com a igreja. Eles vão para o templo apenas para esquentar banco. Simples assim, apenas para esquentar banco, mas não querem saber de trabalhar para o Senhor. Então, que tipo de galardão que essas pessoas vão ter lá no céu? Quando o Senhor arrebatar a igreja, chamar a igreja para o julgamento do galardão, que tipo de galardão que essas pessoas vão ter se as pessoas não querem trabalhar para o Senhor, não querem ganhar alma, não querem evangelizar, não querem orar, não querem ir para o monte, não querem orar nas madrugadas, né? Inventa tanta desculpa para não estar no templo. Às vezes uma dorzinha de dente, a pessoa já não vai. E o pastor, mas a esposa tem que ir arrastando, morrendo, mas tem que ir. Né? O pastor tem que ir. Ele é o único que não tem o direito de faltar nos cultos. Mas as outras pessoas têm. Qualquer desculpinha não vai na igreja. Então tá desse jeito aí, irmão. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. É só Jesus para ter misericórdia de nós. Pastor não adoece. O pastor não adoece, né? Igual a minha esposa está dizendo. O pastor não Pastor não adoece. cuida da O família. pastor é o super-homem. O pastor não cuida da família. O pastor é o cara. Ele não tem dia de adoecer, ele não precisa de uma ajuda, ele não precisa de uma cesta, não precisa de nada, não precisa de um remédio. Tudo quanto é cobrança é em cima do pastor. É por isso que tem muito pastor aí, ó, que está entrando em depressão, suicidando. Por quê? Porque estão cansados. Estão cansados porque não pode contar com as pessoas. É muito difícil, o pastor tem que dirigir culto, o pastor tem que fechar a igreja, tem que trancar a igreja, abrir a igreja, o pastor tem que largar o culto e ir lá para a portaria, ver como é que está lá a portaria, que não pode contar com ninguém na portaria para poder olhar a porta da igreja. Tá desse jeito aí, meus irmãos.
Esses últimos dias está muito complicado para fazer a obra de Deus. E as pessoas sempre arrumam uma desculpa, aí todas as vezes que eles querem ir para a igreja, o diabo coloca empecilho. Isso. Coloca o empecilho, chega um visitante, uma visita na hora de ir pro culto, uma dor de dente, uma dor de barriga, não sei o quê, e por aí vai. E aí no outro culto é a mesma coisa e vai empurrando com a barriga desse jeito. É um descompromisso total com a obra de Deus. Misericórdia. Não tem compromisso com nada na igreja, né? Muito triste isso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém, meus irmãos? Então essa palavra aqui é muito propícia, essa palavra que nós lemos aqui na Bíblia. Comprei uma junta de boi, não posso ir. Casei-me, não posso ir. É tanto desculpa para não fazer a obra de Deus. Chama para o evangelismo, não pode ir. Chama para o culto, não pode ir. Chama para fazer visita, não pode ir. Chama para oração de madrugada, não pode ir. Chama para oração de manhã, não pode ir. Chama para ir para um monte, não pode ir. Desse jeito tá indo aí, ó. As pessoas não querem compromisso com a obra de Deus. É por isso que eu estou dizendo que tem muitos pastores que estão cansados, outros entram em depressão e suicida, porque não suporta a carga. A carga é muito pesada em cima dos pastores. Eu digo pastores sérios, né? Porque tem pastores aí que são mercenários. A maioria é mercenário, não está nem aí, eles estão atrás de dinheiro. Eles não estão preocupados com a alma. Moisés, né? Moisés é um exemplo. Moisés foi uma carga muito pesada, mais de 3 milhões ali de pessoas ali cobrando de Moisés. Moisés sofreu muito ali. Então tem muitos pastores nessas situações sofrendo por causa disso, porque as pessoas não querem ter compromisso, as pessoas não querem levar as cargas. A Bíblia diz assim, levar as cargas uns dos outros, né? Então o pastor, ele está carregando um fardo pesado, o pastor sério hoje, o pastor que quer realmente fazer a obra, ele está levando um fardo pesado, porque as pessoas não querem saber de ajudar o pastor. É só cobrança, aí o pastor não visita, o pastor não vai na minha casa, o pastor não ora, o pastor não vai na minha casa me visitar, mas aí o pastor fica doente em casa, mas a esposa não vai ninguém visitar ele, não recebe visita de ninguém, é só cobrança em cima dele. Ou seja, o pastor, ele é o super-homem, ele não adoece, ele não precisa de remédio, ele não precisa de comida, não precisa de cesta básica, não precisa de nada. Ele é o super-homem da igreja. É desse jeito, meus irmãos, que as pessoas estão vendo os pastores dentro das igrejas hoje. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.